Saudações jurídicas! O pessoal tá chegando, seja muito bem-vindo, boa tarde. Nós estamos iniciando um novo projeto aqui no Pitadas Direito, voltado aos empreendedores, voltados aos profissionais de RH, departamento pessoal, aos contadores, para esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao âmbito trabalhista, que é um dos âmbitos muito importantes para todas as organizações, até porque as empresas são feitas de pessoas e existem algumas posturas que nós precisamos de uma orientação especializada. É claro que essa série de lives não vai responder satisfatoriamente todas as questões, mas nós vamos pontuar algumas das dúvidas mais frequentes e mais comuns, trazendo aqui para vocês uma resposta objetiva que vocês já podem aí aplicar no seu negócio, na tomada de decisão, tá bom? Para iniciar esse primeiro momento, essa primeira vez no nosso quadro, eu selecionei aqui 6 perguntas mais comuns, mais frequentes, que eu recebo tanto aqui no YouTube, quanto no direct no Instagram, quanto também no meu blog Pitadas de Direito. E eu peço que, caso você tenha alguma outra dúvida que eu não respondi nesta live, ou que eu não toquei no assunto, coloque aqui nos comentários para que eu possa fazer uma próxima tratando da dúvida que você me posicionou aqui. Afinal de contas, eu quero dar importância e eu quero responder quem está acompanhando esse novo quadro, que é o Jurispapo Trabalhista com empreendedores. Então, sem delongas, vamos começar com as dúvidas que eu escolhi para responder hoje junto com vocês. A primeira dúvida foi: posso demitir um funcionário doente na experiência? Primeiro ponto, o contrato de experiência, ele é um contrato por prazo determinado, em que a pessoa entra na empresa sabendo que pode ser que o contrato se extingua, que o contrato acabe naquela data determinada. E pode ser também que o contrato se postergue, ou seja, que o contrato seja prorrogado e aí será por prazo indeterminado. No entanto, como existe aí essa previsibilidade de extinção, de término do contrato de trabalho, o contratado já tem a noção de que se ele não passar na experiência, e esse passar na experiência quer dizer a compatibilidade, né? A experiência é o noivado de um contrato de trabalho, em que o empregado de um lado vai aferir aí se é realmente aquele cargo, aquela empresa que ele almeja trabalhar, e o empregador vai verificar se aquele empregado se adequa ao trabalho proposto. E não havendo essa compatibilidade, na data aprazada o contrato se extingue. Agora o que fica é com relação a essa questão pontual do empregado doente. E nós tivemos uma decisão do TRT de Santa Catarina, o TRT 12, que decidiu que o afastamento de empregado por doença e acidente de trabalho que não é de natureza laboral, ou seja, que ele não se acidentou no trabalho, não possui impacto sobre a duração e o término do contrato de experiência. Isso quer dizer o quê? Que se a doença não tiver relação com o trabalho, o empregado não tem a chamada estabilidade, tá? Vale lembrar que nós temos o Instituto da Estabilidade de Emprego, conferida pela Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, que estabelece que o empregado que está afastado pelo INSS, ao retornar ao trabalho, tem a garantia de emprego de 12 meses. Mas isso apenas se aplica no âmbito de doenças ou acidente de trabalho, ou seja, de natureza do trabalho. Se a doença não tem qualquer relação, não haveria aí essa estabilidade, tá? Vale lembrar, no entanto, que nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que fala que não pode haver a demissão de empregado em caráter discriminatório. A súmula diz que
discriminatória, despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Isso vai fazer com que se torne inválida a dispensa e o empregado seja reintegrado ao emprego. Então, para que eu possa resumir essa questão, que ela tem vários desdobramentos, o primeiro ponto que eu tenho que observar se a doença tem natureza ocupacional, se é uma doença do trabalho. Segundo ponto, eu tenho que verificar se essa doença não está enquadrada dentro do que o TST trouxe, que pode gerar estigma e preconceito. Não havendo essa questão, como eu pontuei a vocês, essa decisão do TRT 12, pode haver a demissão, então, do empregado, que não tem correlação com o trabalho. Vale lembrar, ainda, para não fechar esse tema aí, que é muito interessante, que o empregado precisa se submeter ao exame demissional, assim como ele passa por exame admissional, onde é aferida a sua capacidade física, sua saúde para o trabalho, ele também tem que passar pelo demissional. E aí, essa questão é importante porque se ele está doente, o exame demissional teria que dar negativo. Então, esse é um ponto que precisa ser observado. Se vocês tiverem outras questões relacionadas a esse tema, que é muito importante, pergunta aqui nos comentários. A segunda pergunta é: o empregador, na verdade, é obrigado a fornecer adiantamento salarial? As empresas e os empregados já estão acostumados com o famoso vale no dia 20. Esse vale não tem amparo legal, né? Trata-se de um costume que foi incorporado nas empresas, até porque para a empresa ter fluxo de caixa, porque se ela deixa para pagar todo o salário no 5º dia útil, ela fica, né, com um rombo no caixa. Então, esse fracionamento também é para ajudar. Então, não há uma previsão legal. Isso quer dizer que a empresa não é obrigada a fornecer esse adiantamento salarial, tá? E em regra, é de 30% a 40% do salário. Essa pergunta é bem mais simples do que a anterior, mas mesmo assim é objeto de muitos questionamentos. Outro ponto é: as faltas do empregado alteram o cálculo do 13º na rescisão? Olha, nós temos que lembrar que o empregado, ele pode faltar justificadamente. Isso quer dizer o quê? Que não vai haver descontos. Dentre os exemplos de falta justificada que a gente pode citar, tem as faltas decorrentes de atestado médico. Então, nesse caso, a empresa vai ter que abonar. Mas existem as faltas injustificadas. Então, o empregado que faltar injustificadamente vai ter, sim, esse impacto aí no cálculo do 13º salário, no cálculo da sua rescisão, das suas férias, né? São vários direitos que são impactados pelas faltas do empregado, tá bom? Tá certo, gente? Vamos então à quarta pergunta. Qual é o limite de horas extras que o empregado pode fazer? Nós temos uma limitação trazida pela nossa CLT e também nós temos a Constituição Federal. Qual que é o limite máximo de jornada? 8 horas diárias ou 44 horas semanais. O que ultrapassa a 8ª hora ou a 44ª hora é considerado como hora extra. Mas a lei autoriza que haja uma extrapolação dessa jornada. E aí, a jornada diária, nós temos a limitação de 10 horas, né? Ou seja, o acréscimo de mais 2 horas, portanto, seria 10 horas. Quinta pergunta: o empregado pode se recusar a fazer hora extra? Olha, o empregador tem o poder, né, de dirigir seu negócio e estabelecer regras que o empregado precisa observar. Mas o que nós temos? Nós não temos uma imposição legal que determina que o empregado faça horas extras. Mas, por exemplo, se essas horas extras decorrerem de uma força maior, se essas horas extras decorrerem de uma convenção coletiva, o empregado vai ter que cumprir, vai ter que fazer essas horas extras solicitadas. Vamos então à última pergunta
do Jurispapo de Empreendedores de hoje. E a pergunta é a seguinte: faltas não justificadas, quais as punições cabíveis? Como eu já disse anteriormente, nós temos as faltas justificadas e as não justificadas, e agora a gente vai falar das penalidades, né? A CLT traz algumas penalidades para o empregado que é faltoso, para o empregado que não comparece para desempenhar suas atividades, né? Nós temos aí, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, do 13º salário, das férias, tá? E as faltas podem acarretar ainda punições ainda mais graves e mais prejudiciais ao empregado, como, por exemplo, a justa causa, né? Então, pode acarretar a justa causa. Então, são várias as formas. Por exemplo, o empregado que trabalha em regime parcial de 25 horas semanais, bastam 7 dias de faltas injustificadas para que ele tenha o direito de férias reduzido pela metade, tá? Então, é importante que a empresa tenha esse controle, né, dos empregados para evitar esse tipo de situação. E uma vez que o empregado é faltoso, vai ter a respectiva punição, né? Até porque a lei assim dispõe, nem se trata de um poder diretivo aí do empregador, mas a própria lei que estabelece esses parâmetros aí mínimos que devem ser observados tanto pelo empregador, que sempre aí tem muitas incumbências a serem resolvidas, a serem observadas, quanto também o empregado. Não é porque existe a crença de maior proteção ao empregado que ele vai desobedecer às regras estabelecidas pelo seu empregador. Então, essas foram as 6 questões pontuais que eu trouxe aqui para comentar a vocês. Já ressalto novamente que foram questões trazidas de forma simples, né? Dúvidas simplesmente respondidas de forma mais sucinta possível. Cada situação depende de uma análise diferenciada, até porque cada caso é um caso. Eu trouxe aqui uma informação geral acerca desses pontos. E eu espero vocês na próxima semana com o Jurispapo de Empreendedores.